Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Raquel Ione, eu sou terapeuta Ayurveda, instrutora de Hatha Yoga, eu sou terapeuta corporal também. Tô iniciando a minha live aqui um pouquinho tarde, era para ser às 4, mas tive um probleminha técnico aqui, atrasamos um pouquinho. Então vamos iniciar a nossa introdução ao Ayurveda agora, 5 horas da tarde. Então, na nossa introdução ao Ayurveda, nós vamos falar tudo o que você precisa saber para se tornar um terapeuta Ayurveda. Se você quer ser um terapeuta Ayurveda, se você tem a vontade de trazer conhecimento, de trazer saúde, fazer a promoção da saúde, ou simplesmente trazer todo esse conhecimento para enriquecer o seu dia a dia com qualidade de vida, com qualidade de anos, com qualidade de vida nos seus anos. Você vai trazer uma consciência muito melhor em relação à sua alimentação, você vai trazer uma consciência muito maior em relação ao seu corpo e quem você é. Você conhece sobre a medicina Ayurveda? Já ouviu falar sobre essa medicina? Não? Então essa medicina, ela é uma medicina de origem indiana, que data em torno de 5, de 6, de 7 mil anos antes de Cristo. Por que isso, né? Por que data em torno de? A gente não sabe direito a data quando isso aconteceu, porque antigamente naquela época não tinha a escrita. As informações eram passadas de uma forma sempre verbal, que recebe o nome de parampará. Então essa informação verbal, como não era escrita, a gente acabou perdendo muita coisa, mas os grandes sábios, os rishis, ainda produziram alguns compilados sobre essas escrituras sagradas, que se chamam os Vedas. Então, tem aí 3 livros dessa tradição indiana, que são os Vedas. Cada um fala sobre alguma coisa específica, sobre religiosidade, sobre o conhecimento do corpo. E o Ayurveda, então, que ele é essa ciência que trata o indivíduo como um todo, com esse olhar em cima dos 5 elementos, e que em cima disso você vai entendendo a pessoa e sabendo como você pode ajudar, como você pode se ajudar, como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu vou dar uma explicação aqui bem breve sobre o que seria, então, essa visão do Ayurveda. O Ayurveda, então, ele é essa medicina indiana, muito antiga, uma das mais antigas que tem. E o Oriente como um todo, né, o Ayurveda, a Índia, né, então, a medicina chinesa, o Oriente como um todo, eles visam o indivíduo em cima dos 5 elementos. Para o Ayurveda, quais são esses 5 elementos? O éter, ar, fogo, água e terra. E entende que cada indivíduo é formado, ok, pelos 5 elementos, né? Tem que ter os 5 elementos no organismo para ter essa boa funcionalidade de todos os sistemas. Mas tem algumas questões que o indivíduo vai ser mais presente com um ou outro elemento. Eu vou dar uma pincelada aqui super rápida para que vocês entendam um pouco sobre como seria então essas características desses elementos quando se apresenta no indivíduo. Então vamos lá, para a visão do Ayurveda, subdivide, né, com os 2 primeiros elementos mais sutis para os elementos mais densos. Então os elementos mais sutis quais seriam? O éter e o ar. Então esses 2 elementos formam um indivíduo com esses 2 elementos principais, não que ele não vai ter os outros no corpo, ele vai ter também, mas esses 2 elementos principais formam o indivíduo então com esses 2 elementos, o éter e o ar. A constituição física desse indivíduo vai ser, consequentemente, um indivíduo mais magrinho, mais sequinho, menos estruturado. Quando a gente pensa, então, no ar e no éter, o que a gente pensa, né? A gente pensa no leve, né? O ar é leve, o ar é frio, é seco. O éter, para quem não sabe, é um elemento mais sutil ainda do que o ar. Ele pode ser encontrado, vamos dizer assim, no espaço, né? Ele é um elemento acástico. E ele então traz esses princípios também de serem mais suave. Então ele é leve, ele é frio, ele é seco, né? Se a gente pensa, né, na densidade do ar,
qual que é a densidade do ar? É muito leve, né? Então, essas são as características principais: frio, leve, secura, movimento, aspereza, agilidade. Então, o indivíduo que tem essas características principais, como que isso se transforma? Como que isso se mostra no corpo? É um indivíduo com características quase sempre mais magrinhas, né? As características físicas dele, então, é um indivíduo mais magrinho, mais sequinho, pele áspera, cabelo seco, áspero, a mucosa, num geral, mucosa nasal, é uma mucosa mais seca, é uma mucosa que se incomoda com o tempo seco, porque já tem essa secura interior. É um indivíduo que tem essa leveza no corpo, então ele é um corpo mais magrinho, ele é um corpo menos estruturado. E ele traz algumas características com frio, né? Então ele tem as mãos mais frias, os pés mais frios, ele se incomoda com tempos mais frios. E ele tem esse movimento, ele tem essa rapidez. Isso também se reflete como, né? Então ele tem a mente muito ágil. Ele é um indivíduo que ele aprende com facilidade, ele é muito esperto, mas ele também esquece com facilidade. Ele aprende e se ele não põe em prática, ele esquece. Tudo para ele traz muito movimento. Ele é um indivíduo que não se adequa à rotina, porque ele precisa do movimento, ele precisa da agitação, ele precisa dessa estabilidade. É uma característica dele. O que, de uma certa forma, não quer dizer que isso o favoreça, mas isso é uma característica dele. Quando ele está em equilíbrio, ele vai entender que ele precisa de mais rotina, ele vai entender que ele precisa de menos movimento, já que ele traz muito movimento, só que o movimento dele é um movimento mental. Ele é muito criativo, ele é muito artista, visionário, ele é muito mente. Então ele pensa demais, ele cria demais, mas ele produz de menos. Ele não consegue efetivamente materializar o que ele está pensando. Tem muita criatividade, mas tem pouco movimento material. Porque ele é mais sutil, ele é mais leve, ele é menos denso. Ele tem dificuldade com o mundo material. Ele normalmente é o que mais tem dificuldade com a questão de finanças. Porque dinheiro para ele, materialidade para ele é uma coisa difícil. Porque não faz parte da constituição interna dele, né? Ele é mais sutil, ele é mais levinho, ele é menos denso, ele é menos corporal, ele é mais magrinho, ele vai estar muito apegado com as relações emocionais dele, ele vai estar apegado com as relações mentais dele, mas muito pouco com as questões corporais. Essa secura vem também, se manifesta também num formato nos intestinos, por exemplo. O intestino dele é mais para ressecado. As expressões emocionais dele, essa palavra, as expressões emocionais dele são mais sequinhas. Às vezes a gente interpreta mal o indivíduo vata, achando que ele não tá nem aí para os sentimentos dos outros, que ele é um indivíduo mais desligado, mais desapegado, e realmente ele é. Só que isso tem um equilíbrio, isso tem uma beleza, né? Trazendo sempre o caminho do meio, né? Porque às vezes o indivíduo pode estar em desequilíbrio tão grande que ele não tenha esse caminho do meio, né? Esse movimento um pouco menos de emoção, menos de agitação, enfim, um indivíduo mais na dele. É essa característica do indivíduo vata. Eu já só estou dando uma pincelada aqui. A maioria das pessoas que estão me acompanhando já sabem que eu já venho falando um pouco disso, então já não é muito mais surpresa, né? Então eu já vou falando então do indivíduo Pitta. O indivíduo Pitta, ele se manifesta inicialmente com o elemento fogo. Ah, vai apresentar um pouco de água também? Vai apresentar um pouco de água também. Mas inicialmente ele se apresenta com o elemento fogo. Então esse indivíduo, que tem esse fogo muito presente, recebe o nome então de dosha, Pitta, e ele tende a ter as emoções mais calorosas, tudo que for transformador, por exemplo, né? O que for transformador para ele é interessante e faz parte do processo dele. Ele é um indivíduo encalorado, ele é um indivíduo que gosta de ter os movimentos dele são rápidos, ele é um indivíduo quente. A oratória dele é rápida, a oratória dele é encalorada. Quase sempre ele é um indivíduo que é um bom líder. Ele convence as pessoas. Ele é um indivíduo que tem
Por exemplo, uma crença muito fanática. Tão fanática ao ponto de convencer os outros que ele está certo, a ponto de trazer as pessoas para o mesmo olhar que ele tem, porque ele tem essa capacidade de convencimento. Fisicamente falando, é um indivíduo com o corpo mais bem estruturado, assim, é o corpo mais equilibrado. É o que a gente brinca chamando de os gostosões e as gostosonas. Porque não é tão magro, tem um corpo bem desenhado, tem uma cintura mais fina, tem um quadril mais largo. Isso para os homens são aqueles que ganham massa muscular com mais facilidade. É um indivíduo que tem boa energia, mas tudo que for relacionado a calor afeta esse indivíduo. Então, se ele já tem algumas questões com irritabilidade, que é uma característica dele, é ser mais irritadiço, é ser mais bravinho, mais nervosinho, gosta de uma discussão, é uma característica desse indivíduo também. E só que isso tudo bem, né? A coisa de gostar de uma conversa mais encalorada é normal, até que tudo bem, quando ele está em equilíbrio. Ele em desequilíbrio, isso vai aumentando a tal ponto que ele perde as estribeiras, emocionalmente falando. É o mais passional, é o mais ciumento, é o mais briguento, é o que tem o gênio, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, porque ele é mais enraivecido, né? Mas ele tem algumas questões. Quase sempre é o que vai ter problema estomacal, quase sempre é o que vai ter problema nos olhos, né? Porque o indivíduo pita pega muito estômago e fígado, que são as moradas de pita, e isso reflete efetivamente no olho. Então são onde ele vai representar mais algumas questões como conjuntivite, ardência nos olhos, incômodo nos olhos. Ele tem algumas questões com calvície precoce, ele é um indivíduo oleoso, então ele tem uma pele oleosa, um cabelo oleoso, o intestino dele funciona muito bem. E ele é um indivíduo que ele tem um negócio muito legal, esse indivíduo pita, porque ele tem um bom equilíbrio do Agni. Ele tem uma digestibilidade muito boa. Então esse Agni é o nosso sol interior. Vamos trazendo esse olhar aí do macrocosmo, né, o universo como um todo, e o microcosmo, trazendo essa relação do nosso universo interior. Então, quando o sol está meio-dia, né, sol a pino, digestão a pino. É o melhor horário para você se alimentar com uma alimentação mais pesada, é ao meio-dia. Isso para qualquer um dos doshas, vata, pitta e kapha. Agora, o pita, ele é o que mais tem necessidade de se alimentar porque ele sente fome. Então, ele precisa se alimentar nos horários adequados. E se ele não se alimenta, ele fica irritadiço. É característico, é característico. Se você tem alguma dúvida, assim, qual dosha você tem de predominante, a gente tem uma ficha de avaliação no curso de Terapias Ayurveda e Saúde, módulo 1. Eu já falo ali, eu já ofereço ali a primeira ficha de avaliação, de anamnese, que isso você vai usar para você, para se identificar no olhar do Ayurveda e futuramente para trabalhar com seus pacientes, né? Aumentando aí a sua renda extra, aumentando o seu conhecimento, e conhecimento liberta. A partir do momento que você tem conhecimento de quem é você, do que te adoece e do que te equilibra, do que te dá saúde, aí é com você a brincadeira, né? A partir do momento que você tem o conhecimento, você é mais cobrado. Então, bora lá com a gente. Resumindo, então, esse é o indivíduo pita. Fisicamente falando, ele é o mais mediano de estatura também. Tem o cabelo oleoso, a pele oleosa, tem tendência a espinhas. E, resumidamente, é isso. Vamos passar já, então, para o indivíduo kapha. A gente tem tempo aqui, a gente não pode demorar muito. Então, vamos passar, então, para o indivíduo kapha. O indivíduo kapha, os elementos principais que ele tem com ele é água e terra. Então, se você pensar na água e na terra, o que você pensa? Né? Em molhado, úmido, gelado, pesado. Né? Se a gente acrescenta água na terra, a gente traz peso, a gente traz lentidão. Então, esse indivíduo ele se apresenta nessa seguinte forma, ele é o mais estruturado, né? É terra, é peso, é pachamama, então ele é o mais estruturado. Fisicamente falando, ele é o mais corpulento. Não necessariamente ele vai ser o que tem que ser o mais gordinho, né? Mas quase sempre parte dele mesmo. Porque ele é o mais estruturado. E como ele tem alguma lentidão de metabolismo, né? Ele tem algumas questões com lentidão. Por exemplo,
ele é mais preguiçoso ao acordar, ele come devagar, a fala dele é uma fala mansa, é uma fala lenta. Ele é um indivíduo que tem algumas características também com essa preguicinha. Ele é um indivíduo que tem estrutura. Então essa estrutura para ele vem como também? Cabelos mais volumosos, cabelos mais ondulados, fios mais grossos, uma pele mais grossa, lábios grossos. Todo o corpo dele é mais estruturado, é mais arredondado. E isso tende, então, a trazer um indivíduo com essas características de ser mais gordinho. Mas quase sempre é ele mais em desequilíbrio, né? Talvez você já tenha se identificado aí com algum dos doshas, né? Ou com vata, ou com pita, ou com kapha. Mas como eu falei no início, nós temos os 5 elementos, então os 3 doshas atuantes no corpo. Para vocês entenderem, então, um exemplo, na nossa primeira fase de vida, né? Na fase do recém-nascido, a gente nasce num período kapha da vida. A primeira manifestação do dosha, então, né? A gente nasce num período kapha da vida, que é um período onde o neném é mais redondinho, é mais lubrificado, é mais lustroso, precisa de atenção, precisa de demanda, precisa de carinho. E o kapha, ele é muito amoroso, né? Os kaphas são muito cuidadores, são aquelas mãezonas carinhosas, amorosas, né? Bem aquelas mães cancerianas, sabe? Uma coisa gostosa, amorosa. Eu falo porque eu sou canceriana, mas deixar pra lá. Então, isso vai se representando nessa primeira fase da vida, quando a gente é criança. Quando a gente passa para a fase adolescente, é uma fase pita da vida, onde a gente tem que escolher o que vai fazer, escolher o que vai estudar, tem que se relacionar, tem que ir para o mundo, ir para a escola, enfrentar os desafios, descobrir quem é você, o que você deseja, o que você não deseja, quem você quer ser. 1000 escolhas. E esse tudo é movimento, né? É um processo transformador. E esse processo transformador rege o fogo, que é então o momento pita da vida, que é onde o adolescente vai ter problema com espinha. Se ele já tem característica pita e passando pelo momento pita da vida, ele vai ter problema com espinhas. Quando a gente chega na fase já mais velhinho, né? A fase adulta ainda é uma fase pita, onde você constrói a sua vida, constrói a sua família, toma decisões, se casa, se faz faculdades, compra um carro, se viaja, filhos, família. Tudo isso que for uma construção é do movimento de pita. Quando a gente chega numa fase da vida que já é uma terceira fase da vida, que a gente vai ficando mais velhinho, a pele tende a ficar mais seca, o cabelo vai ficando seco, ralinho, fininho. O movimento já não é o mesmo, a energia já não é a mesma, a atividade física já não é a mesma. Aí a gente entra num período vata da vida. E tudo isso é muito natural. Fora essa explicação de como os elementos, né, os doshas, os humores, se manifestam no decorrer da nossa vida, a gente ainda traz o olhar para o nosso sistema. Né? Então, tudo que traz movimento no nosso corpo, como sangue, linfa, movimento de líquido, tudo isso é movido pelo vata. Né? Tudo que tem a ver com a manifestação do metabolismo, né? A digestão, a eliminação, o suor, tudo que for a ver com metabolismo tem a ver com o pita no nosso sistema. E o que for transformação de matéria, né? Então, produção de tecido adiposo, né? Gordura, formação de estrutura óssea, formação de pelo, de cabelo, de unha, tudo que for formação, construção de matéria é a manifestação do kapha, do dosha kapha, da energia do kapha no nosso corpo. Então deu para entender que a gente tem sempre, mesmo você não observando, mesmo você não entendendo, mesmo você não sabendo, você tem a manifestação dos 3 doshas ou dos 5 elementos formando o seu corpo. O seu macrocosmo. Né? Dentro do macrocosmo, o seu microcosmo, e dentro do seu microcosmo, você é o seu macrocosmo, você é o seu universo interior. Né? Então é legal a gente conseguir fazer essa relação.
Então, no nosso curso de terapias Ayurveda e saúde, eu explico esse início, né? Que a gente falou aqui rapidamente dos Panchamahabhutas, que são os 5 elementos. Falamos já agora também um pouquinho sobre os doshas, já dei essa pincelada um pouquinho nos doshas, e agora a gente vai falar um pouco sobre os gunas, que são as qualidades opostas entre si. Então, se a gente pensar que o indivíduo vata, ele é frio, leve e seco, áspero, rápido, com movimento, enfim. Se a gente pensar nessas características, qual vai ser o olhar do Ayurveda para isso? Se você dá mais do mesmo aumenta, mais do mesmo agrava. Qual que é a sacada? É trazer o oposto. Então, se você tem características com frio, leveza, secura, que é o que? Intestino seco, cabelo seco, pele seca, corpo é menos estruturado, sou mais magrinha, sou mais sequinha, sinto muito frio, frio nos pés, frio nas mãos, são características minhas. O que eu vou fazer? Eu vou trazer um olhar de calor, né? Alguma coisa que traga peso, que confira peso. Então, calor, peso, tranquilidade e oleosidade. Né? Se ele é um indivíduo seco, ele precisa de oleosidade. Se ele é um indivíduo frio, ele precisa de calor. Se ele é um indivíduo leve, ele precisa de peso. Então essa é a grande sacada do Ayurveda. Esse é o olhar do Ayurveda. E aí você tem que ter um entendimento desses gunas, né? Frio, leve, seco, quente, pesado, oleoso, úmido, untuoso, rápido, móvel, lento. Você precisa ter esse entendimento desses gunas, que são essas características do Ayurveda, para um olhar geral, para um olhar de quem é você, e para o olhar nos alimentos, por exemplo. Porque não adianta nada você ser um indivíduo que pratique meditação, que pratique yoga, que tem ali o seu horarinho semanal, né, 2 vezes por semana, enfim, que você pratique as suas atividades e achar que você está em equilíbrio. Se você come junk food, por exemplo, se você come comida rápida, enlatada no saquinho, enfim, né? Se você se alimenta desse tipo de comida pronta ou pré-pronta, isso são alimentos que conferem um guna que chama tamásico. Isso eu explico melhor no curso de terapias Ayurveda e saúde, eu não vou entrar muito nessas questões aqui, porque senão a gente estende muito o vídeo e aqui a gente não tem muito tempo. Então vou tentar falar assim mais rapidinho. Então, 3 qualidades importantes que a gente vai falar aqui então, é o sátívico, o tamásico e o rajásico. Então, se você está lá praticando o seu sadhana, sua meditação, sua prática de yoga, e você está se achando ou equilibrado, ou indivíduo sátívico, né, que é a maior expressão aí de equilíbrio, de qualidade, né, mas você não se alimenta de uma forma sátívica, você não vai chegar lá, né? O que seriam alimentos sátívicos? Alimentos frescos, frutas, colhidas do pé na estação certa, regado com água limpa, um fruto que seja plantado e colhido na mesma região que você, porque vocês então tiveram os benefícios dos mesmos raios solares, do mesmo ar, né? Nossa, que difícil achar um alimento assim, né? Se a gente pensar numa qualidade de vida, que eu espero que não esteja muito longe de que a evolução do ser humano é voltar para a roça, a evolução do ser humano é voltar para o sítio, a evolução do ser humano é voltar para o interior, que isso aí é dual, né? Esse interior, né? Interior de cidade e interior do seu interior. Fica aí, né? Pra gente pensar. Então, se você tem essa facilidade de plantar, esse vai ser o nosso futuro. Ou a gente fica preso a um sistema, ou a gente quebra o sistema. Como que a gente quebra o sistema? Sendo dependente, sendo independente. Desculpa, porque hoje nós somos dependentes do sistema. A gente tem que quebrar o sistema para ser independente. Mas essas são ideias visionárias minhas. Vamos voltar aqui pro conteúdo do Ayurveda.
Então vamos lá. Então se você não se alimenta com alimentos sátívicos, se você se alimenta com produtos pré-prontos que você liga e traz em casa, saquinho que você abre, isso tudo são alimentos tamásicos, que vai trazer na tua energia, na tua essência, o tamásico. A preguicinha, a lentidão, pensamentos obsessivos, densos, aqueles pensamentos que são sempre você pensa sempre as mesmas coisas que logicamente são negativas, né? Por que será, né? Que a gente tem pensamentos que nunca é positivo. Eu nunca fico, ai, nossa, como eu sou linda, nossa, que vida boa que eu tenho, graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho um chuveiro quente, graças a Deus eu tenho uma cama para dormir. Não, a gente reclama do que a gente não tem. Por que será que a gente vive numa sociedade, num sistema que influencia a gente a querer ser sempre insatisfeito com o que a gente tem? Porque a gratidão transforma. Porque o indivíduo sendo grato, ele está em equilíbrio com todo o universo. E o universo é abundante, o universo é próspero. Se eu estou em equilíbrio com o universo, se eu sou abundante, se eu sou próspero, eu quebro o sistema. E quem que quer que eu quebre o sistema? O próprio sistema não quer. Tá aí, né? Tem muita coisa pra gente pensar, tem muita coisa pra gente filosofar. Assunto é que não falta. Mas, bora pro foco. Então, se você pensar em relação ao que você é e o que te favorece, vai ser sempre um olhar oposto, tá? Vamos pensar então de acordo com o indivíduo Pitta. O indivíduo Pitta, ele é encalorado, ele é quente, ele é rápido, ele é passional, ele é emocional. Então ele precisa de coisas o quê? Que tranquilizem ele. Ele é muito encalorado. Ele precisa de coisas mais frias. Ele já tem um pouco de conferência de peso porque ele traz um pouco de água também no equilíbrio do sistema dele com o fogo. O fogo em maior parte, a água em menor parte. Mas isso também confere um peso para ele. Então ele precisa de coisas mais leves, mais suaves, menos quente. Isso o quê? Na alimentação. Às vezes a mãe reclama com o filho: ah, você vai comer essa comida gelada? Que maneira de comer comida gelada? Para a mãe não é favorável comer comida gelada, vai ver porque ela já tem intestino preso, porque ela já tá velhinha, porque ela já tem característica de vata, ou cafa, que também é frio, ou cafa no sistema, e a criança é uma criança pita, encalorada, aquela criança que sua, que corre o dia inteiro. E que sua muito, né? Que transpira muito. Isso é uma criança muito pita. O que vai favorecer para ela? Tomar uma sopinha quente? Não, né? Tomar um sorvete. Ah, que legal. A criança pita se deu bem, né? Vai tomar um sorvetinho. Ué. É esse olhar. É isso que é o mais favorável. Alimentos gelados ou frescos para quem é quente. É esse o equilíbrio. O indivíduo Pitta, aliás, o indivíduo Kapha, ele é pesado, ele é lento, ele é úmido e ele é frio. O que ele precisa? Leveza, ele precisa de calor, ele precisa de aspereza e movimento. Como que a gente traz isso para o indivíduo? Inicialmente, na alimentação, se você quer corrigir algum desequilíbrio interno seu, que às vezes pode ser o sobrepeso. Então, se você tá em sobrepeso, ou tá gordinho, gordinha, enfim, quer emagrecer um pouco, e aí de manhã você come iogurte com fruta e granola. Ah, você acha que você tá a fitness. Você acha que você tá arrasando. Só que não. Vou te contar o porquê. O iogurte, ele é tamásico. O iogurte, ele é cafa total. Ele é branco, untuoso, gelado, úmido, pastoso, gosmento. Parece muco. Ele é cafa. Tenho certeza que se você come iogurte, você tem aquele pigarrinho. Se você já tem a constituição cafa em você, e você se alimenta com iogurte, leite, derivados, né? Queijo, manteiga, enfim, você tem pigarro. Você vai ter aquele pigarrinho que te incomoda. Seja de manhã, seja no fim do dia. Vai apresentar. Isso é excesso de cafa no teu sistema, de alimentos cafa.
Então, o primeiro olhar que o Ayurveda vai trazer é quem é você, como é a sua digestão, como é o seu Agni e o que você precisa. Inicialmente, né? Então, no curso de terapias Ayurveda e saúde, eu te ensino a fazer uma ficha de avaliação. Nessa ficha de anamnese, eu vou te ensinar, eu te mostro como fazer essa ficha para você saber aplicar ela em você, nos seus parentes, nos seus amigos e nos seus pacientes. Para você já aprender, eu te ensino a analisar o paciente a hora que ele chega no seu consultório. O paciente está chegando, você já olha a forma dele andar, a forma dele falar, a forma dele se expressar, a forma que ele senta, a forma que ele se posiciona e a oratória dele em relação à vida dele. Aí você já sacou quem que é o cara, qual dosha que predomina ele. Mas aí você vai ter a fichinha de avaliação ali, onde eu te ensino direitinho a fazer ela, para não ter dúvida, que tem que ser uma ficha feita com mais transparência possível nas suas respostas, porque qualquer resposta errada ali, isso pode atrapalhar o meu olhar em relação à sua constituição, em relação a quem é você perante os doshas e como eu vou te tratar. Porque se eu entendo que você é frio, leve, seco, eu vou te dar o quê? Tranquilidade, peso e calor. Mas você mentiu, você não precisa necessariamente de calor. Você não é tão frio assim. Isso vai te prejudicar. Isso vai gerar algum excesso de calor. Que pode vir o quê? Dar espinhas, furúnculo, hemorroida, mil coisas. Se você não fizer um atendimento preciso, se você não fizer um negócio certeiro, e isso eu te ensino no curso de terapia Ayurveda, não tem mistério. Isso eu te ensino a fazer o passo a passo, a identificação correta dos doshas, para que você tenha bons resultados. Eu te ensino também essa prática alimentar no curso de terapias Ayurveda e saúde. Eu te ensino como a forma mais adequada de se alimentar de acordo com a sua constituição. E te ensino a fazer pratos para você. Fora para você, eu te ensino a fazer pratos para a família. Vou dar uma dica. Já ouviu falar de masala? Masala é um composto de temperos, de especiarias indianas, que a gente tem similar aqui no Brasil, tá tudo certo, é fácil de achar. Mas eu vendo na minha lojinha, no meu site, de terapias Ayurveda e saúde, .com.br, entra lá. Lá na minha lojinha eu vendo eu vendo os potinhos de masala que são temperos. E no curso eu te ensino a cozinhar um alimento então que ele seja neutro para sua família inteira. E cada indivíduo da família pode pôr no seu prato um tempero que favorece você, a sua constituição, a sua saúde. Ah, não é massa isso? É perfeito, é fantástico. Essa é a promoção da saúde. É conhecer quem é você. É entender o que você precisa para trazer equilíbrio, qualidade de vida, saúde. Saúde. O Ayurveda não preconiza a doença. O Ayurveda não preconiza que você tenha meios para te levar à saúde. O Ayurveda trata o indivíduo para ter saúde. Para ter uma estabilidade na sua saúde. O Vata é o dosha que mais tem movimento, então ele é o dosha que quase sempre vai desequilibrar mais rápido. Mas ele também é o dosha que vai equilibrar mais rápido também. O difícil é quando um kapha desequilibra. Uma das doenças kaphas, por exemplo, vamos falar do câncer. Então, o câncer ele é uma doença kapha de apego, de mágoa, de ressentimento, de rancor, que são emoções características do indivíduo kapha, que é a energia parada, é a energia tamásica, é a energia que você fica remoendo na cabeça, você fica se contando a mesma história. Ai, porque há 5 anos atrás o fulano falou tal coisa pra mim, me magoou tanto. E a pessoa vai contar o que aconteceu com ela 5 anos atrás e na oratória dela ainda tem sentimento. Como se fosse uma coisa que ela estivesse vivendo agora. Isso é muito uma característica de quem tá no processo tamásico, de quem tá com excesso de kapha no sistema. E isso vai inevitavelmente adoecer. Só que essa doença, ela é lenta. Ela é do dosha kapha. Ela é letárgica para aparecer. E quando ela aparece,
ela é letárgico o tratamento é longo, é invasivo, porque se não for desse jeito, é difícil trazer a transformação. Quando o indivíduo é, por exemplo, bidosha. Então, bidosha são a constituição de um dosha ou mais. Você vai saber isso quando fizer a ficha de avaliação. Então, na ficha de avaliação, você vai saber a sua constituição. E às vezes pode dar 2 doshas muito próximos. E esses 2 doshas muito próximos, então, representa a sua constituição. Eu, por exemplo, sou Vata Kapha. Eu tenho os 2 muito próximos, mas eu tenho mais Vata do que Kapha. Mas eu tenho frio. Os 2 trazem muito frio. Então, esse é o foco. Eu tenho que trazer coisas aquecedoras. Chá, sopa, sempre alimento quente. Pesado? Nem sempre, porque eu tenho Kapha. Alimento leve? Nem sempre, porque eu tenho Vata. Então, você tem que trazer todo esse olhar. Como? Entendendo o Dinacharya, que é um relógio biológico, assim. Então, o dia vai ser dividido em horários para cada dosha, para manifestação de cada dosha. Épocas do ano, estações do ano são referentes a cada dosha. O alimento que você come, o pensamento que você tem, o horário que você acorda, o horário que você vai no banheiro, você cria uma rotina. Isso chama Dinacharya. E essa rotina que você cria, ela é única e exclusiva para você. Para você trazer o equilíbrio, para você trazer a consciência de saúde do seu corpo. Ai, é difícil, a pessoa fala. Ai, mas o Ayurveda é tão difícil de fazer, é cheio de mimimi, é cheio de frescura. Ai, a gente não tem coisa fácil. É desculpa, né? Então o perdedor é vencedor em dar desculpa. Fica aí. Sabe de quem que é essa? Bruno Gimenez. Vai lá, hashtag Bruno Gimenez, procura ele. O cara é massa. Então ele fala isso. O perdedor é vencedor em dar desculpa. Ai, é difícil. Ai, não dá. Ai, eu não consigo. Ai, mas o que eu vou comer de manhã se não o pão com manteiga e café com leite? Nossa, a gente tem uma relação muito emocional com o nosso alimento, né? A gente não se alimenta porque a gente precisa nutrir o nosso sistema. A gente se alimenta porque ele favorece o meu paladar, porque ele é gostosinho para o meu paladar e porque ele alimenta uma carga emocional, energética dos meus familiares, das pessoas do meu convívio. Por isso é muito difícil falar para um indivíduo que ele precisa mexer na alimentação dele se ele não tiver o entendimento de quem ele é, o que favorece ele e o que adoece ele. Por isso, eu te convido para esse curso de Terapias Ayurveda e Saúde, que o primeiro módulo é de introdução ao Ayurveda, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ser um terapeuta de qualidade, ou trazer simplesmente todo esse conteúdo para enriquecer o seu dia a dia com qualidade de vida, com qualidade, com saúde na sua vida. Sem dor, sem desequilíbrio, sem estresse, sem tensão. Sabe aquele tão sonhado equilíbrio corpo, físico, mente, energético? Que o yoga promete que você é o que você come. Ponto. Você é o que você pensa. Ponto. Você é o que você faz? Karma Yoga? Talvez. Mas não é só isso. Não é só o que você faz. Não é só porque você pratica yoga todos os dias que você vai estar em equilíbrio. Não é só porque você pratica yoga e meditação 2 vezes por semana que você é o zen iluminado. Se a sua alimentação tá errada, se você come junk food, se você come gordura, fritura, é isso que vai representar em você. Então, nesse curso de Terapias Ayurveda e Saúde, você vai aprender sobre os Panchamahabhutas, que são 5 elementos, junto com os Panchamahabhutas gunas, os doshas. A gente vai falar brevemente dos canais de energia do corpo, os esrotas, os canais mais sutis, né? Mas isso tudo, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão essa live vai ficar muito longa e a gente não tem esse tempo. Então é isso que eu quero falar para vocês.
desse módulo inicial e tem brinde para os primeiros alunos. Você gosta de ler? O Ayurveda, ele é uma medicina que ela é muito antiga e que durante muito tempo não teve escritura sobre ela. Mas quando surgiu os Vedas, o Rig Veda, o Samaveda, o Ayurveda que é a ciência da saúde, do conhecimento, do autoconhecimento, surgiu então a escritura, a leitura em relação a esse material todo. E um compilado muito, muito, muito bom que a gente tem hoje para estudo mesmo, é esse daqui, ó, do Ayurveda. E esse livro aqui vai de brinde para os 3 primeiros alunos. Muito bem, muito bem. Olha, esse daqui vai de brinde para os 3 primeiros alunos do nosso curso de Terapias Ayurveda e Saúde, módulo 1. Para o 4º aluno, esse daqui exclusivíssimo. Esse livro é muito bom. Estão vendo? Do Danilo Carneiro, Danilo Maciel Carneiro, esse livro é ótimo. E para os demais alunos, vamos fazer sadhana? Vamos cantar mantra? Olha aqui, lindos japamalas, com cabeça de Buda, alguns com, alguns sem cabeça de Buda. Mas aí você se inscrevendo no curso, você tem até direito de escolher qual que você quer. Bom, o nosso curso de Terapias Ayurveda e Saúde módulo 1 tá no ar aí. Quem quiser, entre em contato. Que no nosso site também, www.terapiasayurvedesaude.com.br. Eu ofereço um grupo de transmissão no WhatsApp, onde eu encaminho uma vez por semana conteúdos maravilhosos sobre o Ayurveda, dicas de alimentação, dicas de dieta, ficha de avaliação, coisas que você precisa saber para você enriquecer o seu dia a dia, para ir despertando. O despertar é um passo de cada vez. O despertar é um time. Cada um tem seu time para despertar. Se ainda não é o seu, só vai pegando informações aleatórias, gratuitas, que é justamente nesse grupo de WhatsApp. Eu te ofereço informações ali gratuitas para você ir se familiarizando com esse conteúdo todo, até você se entender e falar, é isso, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar a aumentar a sua renda, a aumentar a sua qualidade de vida. A gente está vivendo numa época, num momento planetário, que a gente está com a mente ou no passado ou no futuro. Quais são essas doenças? Depressão ou ansiedade? Ou a gente carrega um passado triste, ou às vezes nem tão triste, mas enfim, é o seu passado, que ele não volta mais, sinto lhe dizer, você está arrastando isso à toa, ou você está projetando algo no futuro que você não sabe como vai ser, que você também não controla, e que se não acontece como você gostaria, o que você faz? Você se frustra, igual uma criancinha mimada. Eu tenho uma aqui de 2 anos e 6 meses, que quer as coisas para ontem. Que as coisas... Mas ok, ela não tá com a maturidade emocional dela. Com quem que eu tô falando aí? Com quantos anos você tem? Cadê a sua maturidade emocional? De saber que ok, as coisas não é no seu tempo. Cadê a sua maturidade emocional para ter aceitação? Cadê a sua maturidade emocional para aceitar? Aceitar não é, ai, ok, tudo bem, ó vida, ó céus. Não, aceitar é, não deu certo agora? Vou fazer até conseguir, porque o que é meu tá guardado e eu vou buscar. É meu e eu vou buscar. É essa atitude em relação à vida. Não é, ai, qualquer coisa tá bom, dando pra pagar as contas tá bom. Ai, eu vivo pros meus filhos, tá bom. Não, isso aí é falta de identidade com você mesmo. Isso aí, ai, minha vidinha é tão chatinha que eu vou cuidar da vida dos outros. Então, o que o Ayurveda faz? Te dá atividade pra você cuidar do quê? Da sua saúde, da sua qualidade de vida, da sua qualidade emocional, dos seus pensamentos. Orai e vigiai. Hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois.
hoje, amanhã, depois. Cuida, cuida, cuida. Cuida da sua saúde emocional, cuida da sua saúde mental. Quem que manda aí? É os seus pensamentos? É os seus devaneios que mandam em você? As suas emoções que mandam e controlam a sua vida? Que você é um doido, uma doida que sai por aí estourada, falando o que quer pra todo mundo? Totalmente descontrolado, totalmente fora da caixinha? Ou é você que tá na rédea da sua vida? Fica aí algumas dicas para você pensar. Eu sou coaching, né? Então eu te convido aí a estar sempre refletindo, sempre trazendo novas formas de pensar, novas formas de entender, talvez a sua posição, talvez a sua colocação aí na vida, né? Em quem você é, o que você decide fazer de você, tá? Bom, eu vou encerrando a live por aqui, é para ser uma live curta mesmo, mas eu quero convidar vocês para a próxima live, que vai ser então de alimentação. Já vou deixar aqui pré-programada a nossa live para a semana que vem de alimentação. Essa live aqui vai ficar gravada, você vai conseguir assistir depois. Se você não anotou as informações que a gente passou aqui, você pode assistir de novo, pode anotar, né, de preferência, e expandir. Expandir, porque o conhecimento liberta. E só você é capaz de transformar a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Raquel Ione, eu sou terapeuta corporal, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta Ayurveda e eu sou a idealizadora do curso 100% online de terapias Ayurveda e saúde. Que é isso que eu venho falar com vocês, que é essa bandeira que eu venho levantando de saúde, de equilíbrio, de você ser responsável pela sua saúde. Não é o seu nutricionista, o seu médico, o seu personal. Não, é você. A responsabilidade é sua, certo? Vem comigo, que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Um grande beijo e até a nossa próxima live.